Eu quero, antes de falar do jogo em si, eu quero falar dessa parada aqui. Que tá rodando, que é mó polêmica, né? É a polêmica do dia, polêmica pra galera. E assim, eu quero falar disso aqui brevemente. Tá lá no Paparazzo, né? O Paparazzo Rubro-Negro. Eu acho que é alguém da equipe que filmou esse momento que o Gabigol foi lá na entrevista coletiva do Dorival pra mandar um beijo pro técnico do São Paulo, né? Assim, vamos tentar entender o contexto e fazer a análise da atitude e depois colocar o contexto dentro dessa análise, né? A atitude em si não é problemática, lógico que não. Um jogador de determinado treinador e falar com esse treinador, seja em momento que for. Pode ser no pré, pode ser no intervalo, pode ser no pós-jogo, aquela coisa toda. É mais do que natural você ter um jogador demonstrando algum tipo de carinho, de consideração por alguém que trabalhou junto e que tem realmente essa relação positiva. Então o Gabigol falar com o Dorival jamais seria o problema, tá? O timing, ele ter ido ali no momento da entrevista coletiva, em que ele poderia ter feito isso no pré-jogo, talvez tenha feito, poderia ter feito no intervalo, poderia ter feito no pós-jogo, poderia ter ido até o vestiário do São Paulo, falar: Dorival, pô, passar aí, abre o vestiário pra eu dar um beijo no Dorival, pô. Abre aí pra eu dar um beijo no Dorival. A galera ia abrir, ele ia lá falar com o Dorival Júnior e ninguém ia ter visto. Ele optou por fazer essa cena diante dos olhos de todos. E aí pega mal, porque o Flamengo perdeu um jogo, ele jogou mal, ele foi vaiado, e a gente sabe que o São Paulo tem sido alvo de muitas críticas. Então ele optar por, diante das câmeras, demonstrar algum tipo de preferência, talvez eu esteja até esticando aqui no argumento, a preferência pelo Dorival em relação ao São Paulo, por mais que o Gabigol tenha na quarta-feira, depois da derrota para o Atlético Paranaense, ele foi o jogador que saiu na entrevista coletiva para defender para defender o São Paulo. Então eu acho que era algo evitável. Eu não consigo problematizar muito isso. Também eu não sou Flamengo, não sou rubro-negro, então talvez um torcedor do Flamengo esteja assim revoltado com a atitude do Gabigol. Eu tento, quando também me coloco na condição de torcedor, eu tento pensar com a cabeça mais fria, né? Tento isolar, às vezes, a questão da minha relação com o clube para pensar na atitude de determinado jogador, técnico ou qualquer pessoa. Pô, de verdade, eu não consigo problematizar muito isso aqui, não. O time não foi bom, porra, foi algo que a gente sabia que já iria gerar uma repercussão negativa. O Gabigol sabia que isso geraria uma repercussão negativa, mas ele fez... Obrigado, Palino. Ele fez de maneira consciente. Mas ele também é um cara acostumado a lidar com todas as pressões. Ele foi vaiado quando foi substituído, foi xingado por parte da torcida do Flamengo, que estava atrás do gol, que deu pra ver. Então, assim... E ele continuou fazendo tudo que ele faz normalmente. Isso aí era o que ele faria numa fase boa e é o que ele faz agora na fase ruim. Então esse é o Gabigol, pô. Esse é o Gabigol. Então, pô, bicho. Pegou mal? Não dá pra fugir da resposta de que pegou mal. Eu, Luiz Felipe Freitas, vejo um problema grande? Não vejo. Apesar de ter pegado mal com muita gente. Pra mim, não é algo problemático. Sabe por que não é problemático? Não vai mudar em nada o comportamento do Gabigol quando ele entrar em campo no final de semana, no domingo, no jogo decisivo. Pô, só por isso. Então, assim, o importante é o que ele tenta fazer dentro de campo. Ele não tá jogando mal de sacanagem. Eu tenho certeza que o Gabigol tá tentando jogar bem. Ele não tá jogando bem porque o time do Flamengo é uma bagunça. E aí ele também joga mal. Portanto, não é algo consciente. Não é algo assim, programado jogar mal. Está acontecendo. Ele não tem que deixar. Ele não tem que mudar a personalidade dele porque o time está, entre aspas, em má fase. Ou por ele estar em má fase. Ele tem que continuar sendo o Gabigol. Se ele faria isso no momento bom, que ele faça isso no momento ruim também. Porque se o Flamengo tivesse vencido o São Paulo por 3-0,
ele tivesse feito 2 gols, ele tivesse passado ali pra mandar esse beijo, a gente estaria falando assim, olha como foi irônico o Gabigol, hein? Passou ali pra mandar um beijinho pro Dorival, como que ele diz, um beijinho pra você, Dorival, toma. Né? Acho que a gente talvez estivesse aqui vendo essa repercussão acontecer. Por isso que eu quero isolar o fato do contexto. Lógico que isso não pode ser nunca feito de maneira integral, porque todo fato ele tem um contexto. Mas eu não vejo muito problema nisso que o Gabigol fez, não. Tenho certeza que muita gente vê, mas eu levo o futebol e a vida num cenário em que, mesmo depois de você ser derrotado, você pode demonstrar algum carinho ali pro seu adversário, mesmo que alguém vai interpretar isso de maneira negativa. É o que falou o Palino, o Gabigol é cascudo nesse tipo de parada. O Gabigol é cascudo. E aí eu já começo a... o Bruno Henrique falou assim, eu não sabia que ficava um cara fazendo sinal de Libras na hora, também não sabia não. Não sei se é pra toda entrevista, se é só na entrevista do São Paulo, mas eu achei bem maneiro, bem inclusivo, bem legal. Deixa eu tirar esse vídeo de in loop na minha cara, que eu não aguento mais ver também o Gabigol passando ali pra mandar um beijo pro Dorival, né?